Graça e paz, boa noite. Hoje eu vou trazer uma palavra aqui, o tema já está ali. O preço de ser um discípulo de Cristo. Eu gostaria que todo mundo abrisse a Bíblia aí, em Lucas, capítulo 14, versículo 25. Boa noite aí para quem está acompanhando em casa, na Rádio Melodia. Lucas 14, 25. Estou usando a Bíblia aqui na linguagem de hoje. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei enquanto este estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: Assim nenhum de vocês podem ser meu discípulo, se não deixar tudo que tem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Que o Senhor esteja abençoando para essa palavra, que o Senhor esteja me usando aqui, Deus, para entregar tudo que o Senhor quer falar com essas pessoas que estão acompanhando, Pai. Em nome de Jesus, esteja aqui comigo. Que o Senhor abençoe a cada um e seja de fácil entendimento para todos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, gente. Então, a gente vê aqui que no início dessa passagem, fala que Jesus estava caminhando e tinha uma multidão acompanhando ele. Nessa multidão tinha muitas pessoas. Tinha pessoas lá querendo bênçãos, porque Jesus já tinha feito alguma coisa, já tinha ouvido falar. Tinha curiosos, como em qualquer... Por exemplo, se tiver um acidente ali na rua, aí junta aquele tanto de curioso. As pessoas ficam curiosas para saber o que está acontecendo, tem aquela multidão. Tinha pessoas lá porque queriam os milagres, alguma pessoa enferma ou necessitada de alguma coisa. Tinha pessoas lá que acreditavam em Jesus e já estavam acompanhando. E no meio de todas essas pessoas, Jesus fez uma proposta lá, um tanto quanto desafiadora, e se for pensar, até às vezes desanimadora para alguns. Porque Jesus pede para ser prioridade na vida deles. Fala para eles: eu tenho que ser prioridade sobre seu pai, sua mãe, sobre sua esposa, sobre seus filhos, sobre vocês mesmos. E provavelmente pegou muita gente ali de surpresa, a pessoa ficou pensativa. Tem um outro versículo, voltando algumas páginas aí, em Lucas 9, capítulo 9, versículo 62. Jesus estava conversando com algumas pessoas e é um versículo curtinho, que fala assim: Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. É uma palavra dura, mas a Bíblia não está para nos agradar sempre, né? Não é só de bênçãos. O cristianismo ele tem sua parte de renúncia. E é disso que eu vou falar, que a gente tem que renunciar muitas vezes o nosso eu, renunciar nossas vontades. Em todas as áreas da nossa vida a gente tem que ter renúncia. Se a gente for estudar, se a gente quer estudar, você tem que passar noites estudando, gastar seu tempo lá na aula. Às vezes você não quer ir para uma aula, você tem que ir lá, renunciar à sua vontade. Eu sou pai, eu tenho uma filha de quase 2 anos. E depois que eu tive minha filha, eu entendi meio que é renunciar a muitas coisas. Eu gosto de dormir muito. E quando minha filha nasceu,
os primeiros meses foi muito difícil para mim. Principalmente o primeiro mês. Porque ela de 2 em 2 horas acordava e eu tinha que acordar. Aquilo ali, no dia seguinte, eu ficava destruído. Mas aquilo ali foi uma coisa que foi prazerosa para mim, porque era minha filha, é uma coisa que eu sei que vai ter um retorno, eu fico feliz de ver ela bem, ela chorando à noite, eu pegando ela. Então eu renunciei meu tempo de sono, renunciei minhas vontades de sair para algum lugar. Quando a gente tem filho novo, a gente fica, ainda mais na pandemia, né? Não podia sair muito de casa. Isso me afetou muito, mas é uma renúncia boa, né? Eu renunciei meu tempo, minhas amizades, meu futebol, meu sono, para uma bênção, que é um filho. E ninguém vai para uma guerra sem olhar o inimigo. No versículo aqui fala que se você está guerreando contra um exército de 20 mil e você tem 10 mil, você tem que sentar, planejar, pensar, para ver se você vai conseguir combater aquele exército. Ou você vai pedir paz, ou você vai usar alguma estratégia. Então, hoje eu queria falar sobre essas coisas. O custo de ser um discípulo. É uma decisão radical ser um discípulo de Cristo, que você tem que abrir mão de muitas coisas. Porém, como Paulo mesmo dizia, ele fala lá em várias cartas que ele escreveu, foi um dos principais personagens do Novo Testamento. Quando ele chega no final da vida dele, Paulo, que era um judeu muito respeitado, estudioso, um judeu que conhecia a lei, era respeitado por isso na comunidade, tinha uma condição boa, era romano, cidadão romano, que na época era uma coisa muito importante. Quando ele chega no final da vida dele, ele seguiu a Cristo, ele passou por muitas provações, naufrágio, foi preso, mas sempre ali com Deus. E no final da vida dele, ele fala que, quando ele chega no final da vida dele, ele fala assim, que a vida dele antes era estrume se comparado com o que ele viveu com Cristo, depois que ele aceitou a Cristo. Então hoje você tem uma decisão aí para tomar, se você quer realmente ser um discípulo de Cristo. Em 2021 a gente tem essa oportunidade aí de levantar o nosso nível e tentar ser um discípulo de Cristo, não só nominalmente cristão, crente, evangélico, batista, sem essas nomenclaturas, mas sim um cristão, um discípulo verdadeiro. Jesus nos promete vida em abundância. O ministério não é fácil. A gente que toca no louvor aqui é uma coisa pequena, mas para algumas pessoas pode ser intensa. Às vezes a gente vem aqui ensaiar. Tem vezes que eu toco no baixo aqui no sábado. Às vezes minha semana foi pesada, tive que tirar as músicas. Aí chega aqui, eu tenho que ensaiar no sábado à tarde para tocar no domingo. E no sábado à noite eu ensaio, toco no point. Domingo toco de manhã, toco 2 vezes de manhã e 1 vez à noite. Eu dou o meu final de semana para Cristo. Isso é muito pouco, mas eu sinto um prazer tão grande. A gente fica cansado, mas no dia que a gente não toca, a gente fica com uma saudade. Quem é do louvor aí deve sentir. Hoje que eu vi aqui os meninos tocando aqui, eu fiquei com vontade de estar tocando também, louvando a Deus. E quando a gente está disposto a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus nos acrescenta as outras coisas. O custo de ser um discípulo é alto. A gente tem que entregar nosso tempo, eu já falei. A gente tem que entregar nossa energia. E Cristo não obriga ninguém a nada. A gente é voluntário, a gente entra como um voluntário. Com o tempo, nós vamos entrando e Deus nos mostra o nosso chamado, de que aquilo vira um ministério abençoado. E o ministério é um projeto de Deus para a nossa vida, para ganhar novas vidas para Cristo. Voltando aqui na mensagem, a palavra de Lucas 14, 25, na hora que fala da construção da torre, mostra muito bem que Jesus explica que antes da gente ser um discípulo dele, a gente tem que planejar bem para ver se a gente vai querer entrar nessa mesmo. Porque é uma coisa que tem muita luta, mas é uma coisa que traz muita bênção. A gente tem que planejar os nossos passos quando a gente quer acompanhar Cristo. A gente tem que saber onde a gente pisa, onde a gente não pisa. É como se fosse uma viagem de carro. Eu comparei aqui na minha palavra. Por exemplo, eu vou muito a BH fazer curso lá, eu sou dentista. E toda vez que eu vou, eu gosto de levar a Amanda e minha filha. E geralmente, um dia antes, eu vou lá na oficina, dou uma olhada no carro, calibro os pneus, encho o tanque de gasolina, preparo a cadeirinha dela, arrumo as malas, planejo o horário de sair, 6 horas da manhã,
ligo o carro e vou embora. Quando eu ligo o carro, eu já coloco o GPS para ele me guiar. Eu ligo lá o Waze, é como se fosse Deus nos guiando. Deus mostrando a direção, a gente alinhado com a vontade de Deus. Aquele GPS vai me guiando, eu já sei o meu destino. Meu destino é Cristo, Belo Horizonte, no caso da viagem. E o GPS vai me falando. Quando chega perto de um radar, ele avisa. Radar, a gente diminui a velocidade, vai mais devagar. Assim é na nossa vida com Cristo. Às vezes tem uma curva mais fechada, você vai mais devagar, freia. Tem vezes que tem uma reta, você tem que acelerar. E a gente sabe nosso destino. Mas às vezes, algumas coisas saem do nosso controle. Às vezes um pneu fura, às vezes tem uma chuva muito forte. E a gente tem que confiar em Deus. Na nossa caminhada cristã é assim também. A gente tem muitas lutas, provações, mas a gente tem que confiar em Deus. Paulo é outro exemplo disso. Ele confiou em Deus a vida dele toda, guardou a vida dele até o último dia de vida, completou a carreira, ele tinha fé até o último dia, teve várias provações, e ele foi um cara muito disciplinado. Nós devemos ser disciplinados. Disciplina é uma coisa difícil demais. Orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, é outra coisa difícil para mim. Não sei vocês. Eu acho muito difícil, principalmente a parte da leitura. E eu comparo a disciplina, eu até coloquei um exemplo de um desenhista. Nós temos uma desenhista aqui, não sei se é desenhista o nome certo, lettering, né? A gente tem que treinar. Se você quer ser um desenhista, um pintor, você começa lá no pré, lá fazendo aquela bolinha, aquele pauzinho assim, né? Bonequinho da forca, né? A gente faz aquele bonequinho e com o tempo você vai aperfeiçoando, vai aprendendo a fazer sombra, vai aprendendo a fazer os detalhes. E a nossa caminhada com Cristo, a gente tem que ter disciplina, para a gente saber a hora de orar, a hora que você tem que agir, a hora que você tem que dar uma palavra para alguém. E Jesus é o nosso maior exemplo disso. Ele cresceu desde criança lá, conta a história de Jesus crescer em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens também. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Porém, um problema que nossa geração tem é a dificuldade em tomar decisão. A gente tem muito problema em tomar decisão. Eu coloquei aqui a parábola dos talentos para dar um exemplo. A palavra dos talentos é assim: um senhor muito rico, ele tinha muito dinheiro e ele fazia uma viagem longa. E ele tinha 3 servos. Desses 3 servos, ele confiou alguns talentos. Talento na Bíblia é uma medida de peso. Era, por exemplo, um talento era 26 quilos de ouro. Então ele confiou uma riqueza muito grande. Eu calculei 26 quilos de ouro hoje, seria quase 8 milhões de reais. É um dinheiro muito grande. Ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o terceiro. Ele viajou, demorou muito, voltou. Quando ele chegou, ele foi prestar conta com seus servos. O que ele tinha dado 5, dobrou e ganhou mais 5 para ele. Entregou: Senhor, está aqui, seus 10 talentos, eu dobrei o que você me deu. Ele fala: servo bom e fiel, você vai comunhar comigo, vai ter uma ceia comigo na minha casa. Vem o segundo servo, que ele tinha dado 2 talentos. Fala assim: eu dobrei os talentos, trabalhei, investi, e eu consegui dobrar. Aí ele fala: servo fiel, pode vir que você vai ceiar comigo na minha casa. O terceiro servo, ele tomou nenhuma decisão, ele ficou com medo, tomou a decisão de se esconder. O que ele fez? Ele pegou, enterrou o talento e falou com o Senhor: Senhor, eu enterrei o talento, porque eu estava com medo, que você era muito, eu sei que você é muito bravo, que você é muito justo e rigoroso, e eu resolvi esconder esse talento, porque quando você voltasse eu ia te entregar a ele, eu não ia ter perdido nada. Aí o Senhor fala com ele: servo infiel e imprudente, que escondeu o seu talento, por isso ele ia sofrer. E isso retrata bem o que Jesus faz, o que Jesus está esperando de nós. Jesus coloca talento na mão de cada um, dons, responsabilidades, e o que nós vamos fazer com esses dons, essas responsabilidades, é o que Jesus espera. Quando chegar no último dia, ele vai te perguntar: o que você fez com isso? Então hoje você pode tomar uma decisão aí, de escolher seguir a Cristo verdadeiramente, ou só aproveitar. Eu até mandei um texto para Josiel. Durante a pandemia, aconteceu muito como a gente antes estava acostumado a sempre vir na igreja, ouvir aquela pregação já pronta,
E muita gente não estudava em casa, não orava quanto deveria. E quando veio a pandemia, que perdemos essa comunhão, muita gente esfriou na fé. Muitos de nós esfriamos na fé. E nós não devemos esquecer que Jesus é um Deus pessoal. Ele está conosco todos os dias, não só no domingo, no sábado. E sem medo do que vão pensar, se você mudar de atitude, se você seguir a Cristo verdadeiramente, sem medo do julgamento. Hoje em dia tem Instagram que é muito expositivo, assim, a gente vê, todo mundo é feliz, todo mundo está magro, aí os gordinhos igual eu nem posto foto sem camisa, senão a esposa não deixa também. Todo mundo está com os dentes brancos, tudo bonito, tem filtros, meninas, pele lisinha, assim. E a gente tem muito medo de ser julgado pela aparência, julgado pelas nossas opiniões, julgado pelas nossas atitudes. Isso está adoecendo um pouco a geração, que a gente nunca decide nada, fica sempre em cima do muro. Deus está chamando a gente para aumentar o nosso nível de oração, nível de leitura da palavra, nível espiritual, nível de jejum, nível de comunhão com o irmão, de generosidade. Eu estava conversando com o Alexandre outro dia, a gente estava falando sobre as Olimpíadas, que ele falou que gosta muito. A gente estava vendo a abertura da Olimpíada. E eu lembro que na Olimpíada do Brasil, o salto com vara, que é um esporte que tem dois postes, tem uma vara assim, a pessoa vai com o bastão e pula lá. Quem pular mais alto, ganha o ouro. E um atleta brasileiro, acho que era zebra, ele nem era um dos favoritos, ele pulou muito alto, bateu o recorde olímpico e ganhou o ouro. E eu lembrei disso, eu falei, isso daí dá para colocar numa pregação. Deus quer que a gente aumente o nosso sarrafo, que é aquele lugar que ele pulou lá. Aumenta o nosso nível de comprometimento, nosso nível de santidade, nível de conhecimento. Quer que a gente pule mais alto. Claro que a gente vai começar pulando baixinho, quem está mais baixinho. Outros já estão pulando alto, pular mais alto, a gente não pode parar. Nossa geração tem que planejar as coisas a longo prazo. Para a gente tudo é meio que imediato, a gente é muito afobado. A geração, principalmente os mais novos ainda, você vê que eles são muito ansiosos. O mal do século, né, a ansiedade. E muita gente quer ficar rico, rápido, muita gente quer vencer rápido, quer formar e já arrumar emprego, ficar próspero, muito. E tudo tem seu tempo, tudo tem o seu degrau, não podemos pular etapas. Isso é na vida profissional, na vida espiritual. A gente deve orar, jejuar, ler a Bíblia. Eu, por exemplo, vamos supor que eu tenho o costume de orar 10 minutos por dia. Aí alguém fala assim que eu tenho que orar 2 horas. Eu não vou conseguir. Só Deus, se Deus me tocar ali na hora e Ele me dá forças para eu conseguir, por exemplo, ler a Bíblia 10 horas seguidas. A gente não precisa exagerar, tem que ser aos pouquinhos. A gente tem que planejar nossa vida profissional, estudar, se esforçar, trabalhar, vida espiritual, orar, jejuar, ler a Bíblia. Nossa vida familiar, muito importante, tempo de qualidade com nossos pais, com nossos filhos, com nossas esposas, nos namorados. E a parte financeira, a gente tem que poupar, ser fiel no dízimo, exercitar a nossa generosidade, porque muitos devem estar pensando aí assim, se a gente for só ficar planejando, a gente então vai estar confiando na nossa força, no nosso braço. Mas nós devemos confiar em Deus, porque planejar é diferente de ter o controle de tudo. Jesus fala em Mateus, capítulo 6, 34, que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Isso ele não fala de uma forma para a gente ser imprudente. Tipo assim, não vou preocupar com o dia de amanhã, então eu vou fazer nada, eu vou ficar só em casa de boa, não vou estudar, não vou trabalhar, Deus vai abrir a porta. Uma coisa for fazer uma prova de vestibular e você não estudar nada, querer que Deus desce lá e fala com você qual que é a opção lá que tem que marcar. Então a gente tem que planejar, a gente tem que se esforçar, as coisas não vêm do nada. Deus quer que você tenha atitude, ore, tenha ação, planeje sua vida, e se algo sair do eixo, algo sair do caminho, Ele vai te botar no caminho certo. E Ele está no controle de tudo. É como se fosse o carro lá, você está indo lá para BH, caiu uma ponte, o Waze te fala, você vai ter que virar à esquerda e pegar um desvio. É como se fosse Deus, você quer ir por aquele caminho, mas aquilo não é para você. Deus vai lá, às vezes no primeiro momento você fica até assim, chateado, triste, mas a gente deve confiar que Deus está com a gente o tempo todo. Se não, o que a gente vai fazer, né?
durante a pandemia, tanta dificuldade aí, quem é empresário, sabe, quem está estudando, deve estar muito difícil, né, na faculdade. Mas a gente tem que saber que Deus está no controle de tudo. Ou você acha que Deus, sei lá, tirou férias? Deus está de férias, pegou uma chuva, né, está parado na estrada e está esquecendo de você. Deus está contigo. Planeja a sua vida. E se algo sair do eixo, Deus está no controle. Se Ele quiser, Ele vai fazer a vontade dEle. Diante disso tudo, o que a gente tem que fazer? Nós devemos priorizar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Viver sobre os princípios de Deus. Toda decisão que você for tomar, todo planejamento, você vai fazer igual quando você vai fazer uma compra no Mercado Livre ou na Netshoes, estou fazendo propaganda aqui, né? Em algum lugar, você vai fazer alguma compra online. Se for bom, por exemplo, quando você vai fazer uma compra lá, você clica no filtro e coloca assim, mais barato, frete grátis, usado ou novo. Você vai comprar um tênis, você coloca o número e ele vai filtrar só o que você quer. Quando você vai tomar a decisão, você tem que ter um filtro, tipo esse da internet. Você pensa lá, tudo que você for decidir, você pensa, é bom? Se for bom, ok. É benéfico? Abençoa? É lícito? Não tem nenhum jeitinho brasileiro no meio? Glorifica a Deus? É uma coisa que glorifica a Deus? O Espírito Santo vai te tocar nisso. Se não for que te busca a Deus, ou que glorifica a Deus, não vai trazer paz no seu coração. Então você se pergunta também, isso vai trazer paz no meu coração? Estou em paz com isso? Isso está me incomodando, alguma coisa? Se estiver te incomodando, busque ajuda. Converse com o seu discipulador. Nossa igreja é uma igreja que tem discipulado. Converse com o líder, com o Josiel, com algum pastor, o pastor Davi, meu pai, pastor Reinaldo. Não deixe de tomar porque essa decisão na pressa. Não tome essa decisão sem antes conversar com alguém, porque é uma decisão que pode mudar a sua vida. Você pode perder muito tempo naquela decisão errada. Então, sempre tenha paz no seu coração. Uma outra coisa que a gente tem que ter para ser um discípulo de Cristo é renunciar. Renunciar às nossas vontades. É uma via de mão dupla, né? Cristo te abençoa, te cura, te traz paz, te consola com o Espírito Santo, te constrange, mas você também tem que renunciar ao seu tempo, você tem que renunciar a muitas coisas, às vezes as redes sociais, renunciar, às vezes o celular. Para mim, eu já tive um tempo que eu mexia muito em celular, renunciar às vezes o seu lazer, tudo por Cristo. Ele renunciou tudo por nós. Não é só viver de bênçãos e conforto, mas é uma vida abundante, uma vida que vale a pena. Eu falei da renúncia quando eu virei pai, né? E isso até hoje. Hoje eu, por exemplo, eu não tenho mais. Antes eu ficava em casa tranquilo, não esquentava a cabeça, só eu e a Amanda. A gente queria sair para fazer alguma coisa, saía. Queria jogar uma bola até 11 horas da noite, jogava. Queria dormir na casa de algum amigo para ficar jogando, às vezes, um jogo. Ficava lá. Hoje eu não tenho jeito. Eu tenho que renunciar a certas coisas para criar minha filha, para ter um tempo com ela, para ser um exemplo de pai para ela. E assim a gente tem que renunciar a nossa vida para seguir a Cristo. A gente tem que ter também planejamento e tem que ser um planejamento realista. Não jogar a moeda para cima e ver se vai dar cara ou coroa. Vou fazer isso ou isso. A gente tem que orar, a gente tem que pegar conselho com pessoas que a gente confia, planejar com bom senso. Teve uma vez que eu estava pedalando muito bicicleta, e eu estava pedalando 3 vezes por semana, estava me sentindo bem, emagreci muito, estava bom mesmo assim. E eu já estava pedalando por volta de 70, 80 quilômetros, tranquilo. Só que aí, eu não usei meu bom senso e fui inventar de pedalar 110 quilômetros com um amigo meu. Um amigo meu pedalava muito, muito leve assim. No começo do pedal fui tranquilo, pedalando. Só que a gente não planejou direito. E quando chegou no meio do pedal, era praticamente uns 20 quilômetros só de morro. E ele é levinho, ele tem mais habilidade que eu na bicicleta, foi embora. E eu fiquei muito cansado. Dos 110 quilômetros, quando chegou nos 90 e poucos, eu já liguei para o meu pai, estava com cãibra, e ele me buscou. Eu fui imprudente. Se fosse meu pai fosse bravo, eu ia ouvir uma, né? Mas ainda bem que ele é tranquilo. Mas assim, eu não planejei com bom senso. Então a gente, na nossa vida espiritual, vida com Deus também é assim. A gente não pode querer do dia para a noite vir aqui pregar igual
Luciano Subirá, que eu gosto, Saião, pregar como grandes pregadores, como os pastores aqui da igreja, como meu pai, Adonai, Odeir, o pastor Davi. A gente tem que ir aos pouquinhos, a gente não pode chegar aqui e achar que a gente, do dia para a noite, vai fazer um solo na guitarra, igual a Lívia faz. A gente tem que ter treinamento, Deus vai capacitando, você vai treinando, vai se esforçando. E não levar a vida como um famoso filósofo brasileiro fala, filósofo Zeca Pagodinho. Ele fala assim, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. A gente tem que ter disciplina e esforço. Disciplina é difícil, eu já falei que é uma coisa bem difícil mesmo. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, que é quem, acho que todo mundo conhece, mesmo quem não gosta de futebol. Ele é um atleta, ele é forte assim, e ele sempre foi, a característica principal dele foi o porte físico. O treinamento ele seguia rigorosamente, treinava em casa, mais que os outros, sempre foi de treinar muito. E isso, ele tinha uma disciplina muito grande. A gente fica vendo stories dele no Instagram. O cara, final de semana, está treinando, dia de semana, carnaval, Natal. Então, ele treina tanto, ele tem uma disciplina tão grande, que ele conseguiu ser um grande esportista, de referência, está com 36 anos, eu acho já, e ainda está em alto nível. Para ter disciplina e esforço, a gente tem que vencer a preguiça. E ele não tem preguiça de treinar. Às vezes ele tem. Um dia ou outro ele está mais cansado, mas ele vai lá, ele é disciplinado. Nós devemos ser assim, na leitura da Bíblia, na oração, no estudar. Eu estava lendo um livro que meu pai me deu, do John Stott, e ele fala do Evangelho Equilibrado. E ele fala que às vezes a gente tem que ter estratégia. Por exemplo, se eu for ler à noite, eu vou ter sono. Eu não consigo ler à noite, então eu tinha que acordar mais cedo, de manhã eu estou mais disposto e ler. Tem gente que é ao contrário, de manhã não funciona. Lê à noite então. Tem gente que gosta de orar de tarde, tem gente que gosta de orar de noite. Você vê o melhor horário, tem gente que gosta de orar de madrugada. Mas você não pode deixar de orar, tem que vencer a preguiça, ter disciplina. Se você conseguir ter disciplina, você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Porque Deus vai começar a falar com você, Deus vai te mostrar a pessoa, você vai abençoar, vai ser abençoado. Vai ser fonte de bênção na vida das pessoas. Uma sugestão para quem está começando a ler, tem vários planos da Bíblia na internet, de aplicativo, tem o plano aqui da igreja, a gente lê a Bíblia toda no ano, e eu gosto muito de ler Provérbios, principalmente aí quem tem empresa, área empresarial, da área administrativa, executiva, área de liderança, para te encorajar. Provérbios é muito bom, ele mostra coisa bem prática do dia a dia, assim, para a gente aplicar. Até achei um versículo, Provérbios 21, versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da mas o Senhor é que dá a vitória. Mais ou menos parecido com o versículo da torre aqui, que você tem que pensar antes, o que você vai gastar para fazer a torre. Antes de você ir para uma batalha, você não vai lá sem capacete, sem espada, sem nada. Você vai, você se prepara, coloca uma armadura, um capacete, um sapato, uma bota, e monta no cavalo, arruma o cavalo, alimenta ele, para você ir para a batalha pronto. Você é prudente. E quando chega na batalha, o Senhor te dá a vitória. Então, você quer conquistar alguma coisa? Faça a sua parte. Estuda, trabalhe e confie em Deus, que Deus vai te abençoar. Para sermos discípulos de Cristo, então, o custo é alto, mas a recompensa é muito maior. Infinitamente maior do que a gente pode imaginar. A gente tem que ter prazer e alegria quando a gente está com Cristo. Quando a gente renuncia as coisas para Cristo, é muito bom, porque você vê as portas se abrindo, você vê Deus abençoando, você vê umas coisas incríveis acontecendo. Deus te dá os frutos do Espírito Santo, começa a agir na sua vida, as pessoas começam a vir para perto de você. Você não é mais o espalha bolinho, né? Obrigado. Deus te abençoa e você tem uma vida com propósito. Eu já fui bem cético quanto a revelações. Eu não acreditava fácil, não. Se a pessoa me desse uma revelação assim, eu ia na Bíblia ver se estava... É certo isso, né? Você vê na Bíblia, ver se é bíblico aquilo. Mas eu sempre fui tinha certas dúvidas. Até eu ter uma experiência verdadeira com Cristo. Tive uma experiência, assim, inacreditável, que foi uma coisa... Não tem explicação. É uma coisa sobrenatural.
no meu trabalho. E Deus se mostrou fiel comigo num momento muito difícil, numa decisão muito difícil. Eu ia tomar uma decisão, eu estava já certo daquilo, e estava atendendo no meu consultório, por volta, eu vou almoçar meio-dia, terminei o último paciente, 11h30, estava limpando as coisas, tirei na época não estava na pandemia, né? Tirei a máscara, a touca, tirei a roupa do jaleco. Na hora que eu estou saindo, um rapaz entra no meu consultório, não fala nada com a secretária, entrou, até achei que ia me roubar, entrou dentro do consultório e fechou a porta. Aí eu tenho no meu consultório, a minha Bíblia fica, a porta você abre aqui, a Bíblia fica do lado aqui, atrás assim. Ele já entrou e já foi direto nela assim, abriu um versículo e leu para mim, o versículo que eu precisava de ouvir. E ele falou comigo assim, que Deus mandou ele ir lá, falou aquilo, saiu e pronto. Aí eu fiquei muito impactado, porque eu não tinha falado essa decisão nem para minha esposa, nem para meu pai, nem para ninguém. Eu ia tomar ela naquele dia, eu ia ter uma reunião meio-dia para decidir. E ele mudou totalmente a decisão que eu ia tomar. Eu ia por um caminho, Deus me falou ir para outro. Depois daquele dia, Deus me confirmou que Ele cuida de mim, que Ele está comigo. Eu já sabia, mas aquela experiência, quando você tem uma experiência diferente, sua fé fica fortalecida, você fica animado. E a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Eu e a Amanda, a gente sempre está confiando em Deus. E eu gosto muito de astrofísica. Olha que doideira. Eu gosto desses trem de ficar vendo telescópio, vendo planeta, vendo sistema solar. E eu acompanhava muitas essas coisas de físicos, assim. E outro dia eu vi uma frase de Albert Einstein, que é um físico que todo mundo deve conhecer, que ele falou assim, eu achei legal. Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Então, se a gente continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, na inércia, nós vamos ter os mesmos resultados. Deus quer que a gente mude nossa postura, que a gente tenha uma postura realmente de um verdadeiro discípulo dele. Nossas vontades a gente deve renunciar. Isso tem um custo alto, a gente gasta muita energia, mas vale a pena. Deus é conosco. Jesus, a gente deve lembrar que Jesus renunciou tudo por nós, renunciou sua própria vida pela nossa salvação. E nada melhor, mais grandioso do que ser um discípulo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é onipresente, onisciente. E que nossa maior escolha é ser um discípulo de Cristo. Que a gente possa ser um discípulo de Cristo, estar com Ele, elevar nosso nível espiritual, nosso nível de fé, de exemplo, dar bom testemunho, que continuemos assim, sendo abençoados, e essa igreja vai ser referência, como Josiel fica falando, né? Que aqui ia ser uma voz na cidade, que aqui Deus vai usar a gente demais para expandir essa cidade, expandir o Evangelho de Cristo aqui em Viçosa.